Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tem alguém me ouvindo? Deixa eu comprar aqui. Bom dia, boa noite pro pessoal que tá aqui no Japão. Boa noite pro pessoal que tá no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre concentração e foco, como trabalhar, como desenvolver essas habilidades com as crianças. Oi, gente. Se vocês estão conseguindo, tá com o áudio bom, dá um ok para eu conseguir ter um retorno, tá? Então, se alguém estiver conseguindo ouvir bem, por favor, dá um okzinho. Ok. Então, ok, gente. Bom, boa noite. Eu vou me apresentar. Sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, trabalho como psicopedagoga aqui no Japão, com atendimento a crianças com necessidade especial e faço tanto com terapias em grupo quanto com terapias individual. E hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é concentração e foco e essas habilidades que a gente pode estar ajudando as crianças a desenvolverem para que na vida adolescente e na vida adulta isso se dê de forma mais fácil, tá? Mais tranquila, porque já foram habilidades que as crianças foram adquiridas e trabalhadas desde pequenas, tá? Então, primeiro também agradecer ao pessoal do Portal Me pela oportunidade. Obrigada pelo espaço, por a gente estar aqui conversando sobre esses assuntos, sobre as lives onde trata a questão da neurociência, né? Para a gente conhecer um pouco mais e saber tudo que ela pode nos ofertar. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre concentração e foco, tá? Vou diferenciar um pouquinho uma coisa da outra. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem deixar alguma informação ou perguntar alguma coisa, façam pelos comentários. Eu vou acompanhando, tá? E aí, caso a gente vocês tenham alguma dúvida, eu consigo estar respondendo. O que não der para responder durante a live, eu vou respondendo depois nos comentários ou no privado, tá bem? Bom, pessoal, então vamos lá. A concentração, né? O que é? O concentrar na ação, ok? Então, a concentração, ela existe, é uma habilidade que pode ser trabalhada e como a palavra nos diz, né? Concentrar na ação. A gente centrar no que a gente vai fazer. Então, no momento, no agora, no que eu estou fazendo. Então, isso, eu parar e ficar atento, na verdade, eu estou trabalhando a habilidade da concentração. A atenção, o que ela é? Na verdade, é quando eu consigo perceber detalhes, né, pequenos detalhes numa atividade que eu estou fazendo. Então, eu foco a minha atenção para determinada atividade e aí eu tô lendo, estou escrevendo, estou atenta àquilo. Então, eu consigo perceber as pequenas coisas e isso é a atenção. O foco é quando eu direciono a minha atenção para alguma coisa, tá? Então, eu estou, de repente, numa sala cheia de estímulos ou cheia de pessoas e o meu foco é um quadro, por exemplo, ou a conversa de uma pessoa, de uma outra pessoa. Então, eu consigo, dentro de uma sala cheia ou dentro de um espaço onde tem bastante informação, eu consigo selecionar, eu separo as coisas que não me interessam e foco num determinado assunto, ou quando eu foco num determinado tema. Então, eu consigo tirar todas essas outras informações que não é o que eu quero saber e eu foco num único objetivo, né? E aí, o que acontece? Quando eu acabo tendo um foco, eu procuro alcançá-lo e fazer o possível para alcançá-lo. Então,
eu acabo deixando essas coisas externas de fora e vou buscando aquele foco, aquela meta, no caso, né, dos adultos. A gente já acaba tendo essa questão da meta, de cumprir meta, de cumprir vendas, de bater horários, de fazer peça, enfim, né? Então, isso tudo é um foco que a gente tem e que a gente pré-determina esse foco, né? E aí, a gente, na atividade que nós estamos fazendo, direciona todo o nosso corpo para aquilo, tá? Então, a questão do foco, ela é mais ou menos isso, tá? A questão da concentração. Eu preciso parar para conseguir me concentrar, tá? Então, tem crianças que têm uma séria dificuldade de concentração, tá? Por vezes, ela até tem um foco. De repente, ela gosta muito, por exemplo, do Ampaman, do Doraemon. Então, assim, são coisas que chamam bastante a atenção dela. Então, tem um monte de brinquedo, vai numa loja de depato, tem um monte de brinquedo e ela vai direto naquele objeto que é de interesse dela. Por quê? Porque desperta a atenção, desperta o interesse e ela focaliza naquilo. E aí tem um monte de outras coisas que ela não quer saber. Ela quer saber só daquilo. Isso é o foco, né? No caso das crianças, dos pequenininhos. Então, eles determinam algo, eles escolhem algo e ali eles desprendem toda a sua atenção, né? Ok. E aí a criança precisa desenvolver essa habilidade da concentração. Ela realmente está com dificuldade de atenção, está com dificuldade de concentração, não para, não consegue observar e aí começa a ter algumas dificuldades na aprendizagem, tá? Essas habilidades de concentração e de atenção, se elas não forem muito bem trabalhadas, certamente ela vai trazer um prejuízo escolar. Ela vai acabar refletindo lá na escola. E isso acontece mesmo, né? Então, os pais precisam ficar muito, muito atentos nessa questão. Por quê? Como eu falei, né? A concentração, ela é uma habilidade que pode ser trabalhada. Então, tanto em sala de aula, como os professores, eles tentam trazer as crianças para um momento de concentração, né? Então, eles precisam estar ali a todo tempo. Oi, pessoal que tá chegando, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. A gente começou a falar um pouquinho sobre o que é foco, sobre o que é concentração. E vamos estar batendo um papo aí sobre essas habilidades que as crianças precisam desenvolver para que cheguem na adolescência, né? E na vida adulta com essas habilidades já definidas. Claro, elas vão ser aprimoradas, elas vão ser trabalhadas e isso, com o tempo, ela vai sendo... Só um minuto, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ok, tô acompanhando, tá, gente? Que hoje eu tô com os dois dispositivos de novo. E aí... Ok. Deixa eu ver se foi. Oi, gente. Deixa eu só... Boa noite. Bom dia. Bom dia, Elaine. Boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. Tô tentando me achar aqui com o dispositivo, mas agora foi. Sejam bem-vindos, meninas e meninos que estão vendo e ouvindo aí a nossa conversa de hoje. Voltando à nossa informação sobre essas habilidades, né? Concentração e foco. E a atenção, ela passeia entre os dois, porque para eu ter um e ter o outro, eu preciso desenvolver também a questão da atenção, do foco atencional, de conseguir parar, olhar e enxergar. Porque às vezes acontece também das crianças não se concentrarem porque elas não veem o que elas têm que fazer. Então, mas ela não para, não desenvolve, não aprende, não faz nada porque ela não para. Se a criança não tem nenhum tipo de transtorno, então assim, se ela não apresenta algo diferente, né, algum transtorno, um déficit de atenção, no caso o TDA ou TDAH,
E aí a gente pode trabalhar, mas pode trabalhar também, inclusive, com crianças com esse tipo de transtorno, essas dicas, essas atividades que a gente vai estar conversando hoje, é treinável, vamos dizer assim, como eu falei, são habilidades que são desenvolvidas, tá? Tem crianças que são expostas a esse tipo de estímulo desde pequenininhos, né? Então, aquela contação de história, que é super simples, mas que nem todos os pais fazem enquanto os pequenininhos vão ou dormir, ou antes de jantar, ou depois que jantar, enfim, em qualquer momento do dia onde é inserida a questão da história, as crianças que são submetidas a esse tipo de convívio familiar, que tem esse tipo de estímulo, elas desenvolvem a capacidade de ouvir, de parar e de prestar atenção, seja no outro, seja na história, desde a mais tenra idade. Então, desde pequenininho, eles já vão passeando por essa questão aí da concentração, né? Seja ela auditiva, seja ela visual, tá? Então, às vezes, um contar de histórias que a gente acha que, né, não tem tanta importância, tem sim. Tem a questão do vínculo com o pai, ou com a mãe, ou com o adulto que trabalha com ela, que vive com a criança, que cuida, seja com um professor ou com um terapeuta, enfim. Todo esse momento de uma simples leitura ou de uma roda de história, ele faz com que as crianças desenvolvam a questão do parar, sentar, ouvir, respirar, entender, compreender. Então, a concentração, né? O foco de entender que naquele momento vai ser a contação de história. Então, é importante que desde pequenininho procure dentro da agenda, que a gente sabe que não é fácil, né? A agenda dos pais é muito corrida, muito complicada, são carga horária de trabalho muito grande. Eu sempre falo isso em todas as lives porque é verdade, né? A gente sabe aqui como é a vida dos pais, o quão difícil é essa questão de horário, mas ela tem que ser possível, tá? Porque não adianta só a gente delegar para o outro e não trazer isso como uma rotina de casa, né? Na live sobre rotina eu comentei muito sobre esse assunto, né? Dessa questão da participação que é imprescindível mesmo em relação ao desenvolvimento infantil. Precisa ter esse olhar, né? Não adianta só deixar com a escola ou só deixar com as crianças que ficam em outros horários nesses locais, ou só deixar com as crianças que passam por terapia. Não vai funcionar, tá? Perdão. Eles precisam disso numa constância. Então, a questão da concentração, da criança centrar na ação dela, naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está vendo ou naquilo que ela está ouvindo, tá? Quando a gente tem estímulo demais, isso dificulta muito, tá? Porque a criança tá aqui, mas ela tá vendo o que tá acontecendo ali, ou ela tá ouvindo o que tá acontecendo lá, ela quer falar com o amigo que tá do outro lado da mesa, e o professor às vezes fica na sala meio que perdido, não sabe como fazer com que todas as crianças prestem atenção nele, o que também é muito difícil, né? Para os professores ter uma sala onde todas as crianças sentem, prestem atenção no que está sendo explicado. Então, isso é muito difícil. Mas, se isso vem de casa, vem com a ajuda dos pais, auxilia muito, tá? E aí, o que acontece? O desenvolvimento da criança, ele é melhor, né? Ele é bem melhor. Pessoal, vocês estão me vendo direito? Tá tudo certinho? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Lá. Tá tudo bem? Se alguém conseguir me dar um ok. Se tá... Se o som e a imagem, se elas estão bem. Tá tudo certo, pessoal? Posso continuar? Vocês estão... A imagem tá ok? Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Tá, então vamos lá, vou continuar. Deixa eu tô acompanhando aqui. Ah, então tá. Ah, Helene, obrigada, tá? Que hoje eu tô sem... Eu tô
olhando as mensagens e fazendo a live. Tudo junto. Então, vou dar umas paradas de vez em quando para conseguir subir. Para conseguir subir a imagem, tá? As mensagens, perdão. Tá, ok. Então, tá tudo certo, né? Tá. A imagem também tá ok, né, pessoal? Porque pelo meu aqui, ela parece que tá deitada ou não tá? Não sei. Bom, vamos lá. Vamos... Ah, tá. Peraí. Ó lá, pessoal. Eu consegui acessar agora. Gente, só um minuto. Vou dar uma mexidinha aqui, tá? Peraí, deixa eu virar o dispositivo. Porque eu acho que... Ah, agora acho que foi. Isso, pessoal. Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Aí. Agora foi. Ah, tá. Pronto. Obrigada, viu, gente? Eu tava na dúvida. Bom. Oi, Cida. Obrigada, tava deitada, né? Eu vi que tinha alguma coisa diferente aqui, né? Mas obrigada, gente. Agora acho que... Ai, Kátia, obrigada. Agora sim. Que bom, a gente vai avisando, tá? Que às vezes pra mim aparece de uma forma e aí... Ok. Obrigada, meninas. Oi, Kátia Eno. Obrigada, Cida. Obrigada, viu? Então vamos lá. Eu tava falando com vocês, mas a hora que eu olhei, eu falei, nossa, acho que tem alguma coisa diferente. Bom, continuando. A questão do desenvolvimento da habilidade de concentração desde os pequenininhos, né? Como que essa questão afeta e positivamente, claro, quando ela é feita, e negativamente quando ela não é feita numa constância e as crianças às vezes acabam se perdendo por não estarem acostumadas ou não estarem inseridas nesse tipo de ambiente onde precisa de atenção e concentração. Os telefones ficam virados, aí a gente acha que tá tudo da mesma forma, né? Bem, gente, qualquer coisa escuta o áudio, ok? Live, né? Ao vivo é isso aí. Bom, menina. Oi, Luciana, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí pra gente conversar. Então, a gente já deu uma adiantada aí, conversou um pouquinho sobre concentração e foco. E a atenção, obrigada. Boa noite, Portal Me. Obrigada, hein, gente. Vamos lá. E sobre essa questão da atenção passear pelo foco, pela concentração, eu diria que elas são irmãs, né? Passeiam caminham de mãos dadas, tá? Então a importância, né? Vou falar algumas dicas, mas a importância, assim, das crianças estarem dentro desse ambiente, da importância dos pais de estarem proporcionando essas atividades, que são atividades simples, como uma leitura de história, como um sentar, de repente, fazer um jogo lúdico, uma brincadeira com as crianças, onde ela precisa ficar atenta ao que vai falar para ela conseguir responder o que tá sendo pedido. Então tem algumas dicas, né, que na verdade muitas pessoas já fazem, né, têm o conhecimento, sabem, mas não sabem a importância disso tudo, tá? E é importante sim, porque as crianças se desenvolvem melhor. E como como eu já tinha falado, a questão do aprendizado, ela ajuda muito, claro, quando a criança se concentra e quando ela tem foco. E o que ela consegue passar e absorver, principalmente na primeira infância, de 0 a 7 anos, é o que ela leva para o restante da vida. E aí só acontece um aprimoramento, né? A criança vai melhorando todas essas habilidades que foram desenvolvidas. Então, a criança que tem a habilidade da concentração, da atenção e do foco desenvolvida adequadamente, ela consegue sim, quando se tornar um adulto, quando ela tiver que parar para sentar, fazer uma prova, uma avaliação ou um concurso público, ela consegue ter esse momento do estudo mais
internalizado, mas assim, ela não vai sentir tanta dificuldade como as crianças que não tiveram essas habilidades trabalhadas, tá? Então é possível, e aí como que a gente pode trabalhar essas coisas com as crianças, tá? Com os pequenos, mas aí também a gente pode trabalhar com o adolescente, até com o adulto, porque são atividades que dá para ser trabalhada com qualquer idade. Claro que a gente vai pensar, né, tá muito difícil, meu filho não vai conseguir fazer, então eu vou fazer uma coisinha um pouquinho mais fácil. E aos pouquinhos aumentando a dificuldade que a criança vai tendo, ela vai conseguindo fazer, isso vai aumentando. Então, vai conseguindo fazer, vai aumentando. Mas também tomar cuidado, porque às vezes estímulo demais deixa a criança um pouco perdida. E aí é difícil a gente ter foco num espaço onde tudo chama a minha atenção, né? Então é que nem quando a gente chega na Disney, a gente quer em tudo, em todos os brinquedos ao mesmo tempo. Boa noite, Chilinha. A gente fica até meio que perdida, né? De querer em todos os brinquedos, em todos os momentos. A gente pode fazer uma referência em relação às crianças, né? A sensação que a gente chega quando a gente entra num parque desses, de que a gente quer fazer tudo, brincar em tudo, as crianças também sentem isso quando às vezes entra numa sala de aula ou às vezes entra num espaço onde ela precisa desenvolver, precisa aprender. Então, às vezes tem tanta coisa, tem tanto recurso, que ela por vezes se perde, tá? As crianças precisam de foco de atenção. Só que tem hora que não dá. Então, precisa que um adulto venha, ou seja o pai, seja a mãe. Aqui no caso, os irmãos mais velhos têm muito dessa função e a gente sabe, né? Até para fazer o shokudai, a lição de casa, para desenvolver algumas atividades escolares, a gente sabe que às vezes os irmãos mais velhos acabam fazendo esse trabalho, tendo esse momento com a criança. E é importante que se tenha e que mostre para a criança que agora não é hora, que agora a gente vai ter que fazer o dever de casa, ou que agora não é hora, porque é hora de almoçar, de jantar, enfim. Então, tudo que a gente puder tirar que a criança se perca naquilo que ela tá fazendo, no adolescente e no adulto também, de preferência desligar o celular, né, as notificações. Olá, Cláudia Suzuki, boa noite, abraço pra você também, seja bem-vindo aí à nossa conversa. A gente tá falando um pouquinho, passeando pela questão das crianças, mas eu acho que muita coisa a gente consegue trabalhar sim pra gente, né? Eu digo que o que pras crianças são bons, pro adulto também é, tá? Porque são todas atividades que, se a gente começar a fazer com uma certa rotina e trazer isso pro nosso dia a dia, melhore muito a nossa capacidade de atenção, de concentração, tá? A questão do foco também, apesar dela ser muito de escolha, né? Geralmente o meu foco ele desperta naquilo que eu acho legal de fazer. Então, de repente, as mães trazem muitas falas nessa questão. Não quer fazer nada, mas se eu ligo o tablet, nossa, ou se eu dou o PSP, nossa, na hora a criança vai e começa a jogar, eu começo a olhar e começa a fazer. Então o foco também tem um pouco disso, né? Da gente fazer porque a gente gosta. Só que nem tudo, aliás, quase nada na nossa vida é nesse sentido. Então a gente precisa trabalhar essa habilidade de foco, de saber que eu consigo demandar uma atenção especial para o que eu realmente preciso fazer. E as crianças, quando a gente ensina e vai falando, mostrando para elas a importância, o porquê, aquela história, né, do é chato, mas é legal, eu preciso fazer. E aí, quanto mais a gente vai introjetando nas crianças esse tipo de informação, mais eles vão pegando, e quando chegar na fase adulta ou na fase adolescência, ela vai saber que é legal ficar no tablet, ela vai saber que é legal ficar no computador, mas ela vai saber também que é legal ela estudar porque ela precisa. Então, eu não vou precisar ficar lá no meu pré-adolescente ou no meu adolescente, você tem que estudar, amanhã você tem prova, tem trabalho da escola para fazer, né? Então, as crianças que já vêm com esse caminho feito, é mais fácil deles, quando estiverem maiores, seguirem por conta própria, tá? Então, as crianças que passeiam por essa questão da dificuldade extrema
de atenção, de concentração e de foco. Quando é muito, muito, muito difícil, a criança não para, a criança, por mais que você dê algo que desperte a atenção dela, que ela goste, que você sabe que ela adora aquele assunto e você tá fazendo aquilo com ela, e mesmo assim ela não tá ficando, ela não tá prestando atenção, ela não tá desenvolvendo, aí sim, né, tudo que é demais a gente precisa buscar novamente, né, uma ajuda especializada. Tá? Que tem coisas que saem ao nosso controle e a gente precisa buscar orientação profissional para que nos oriente e ajude a gente a caminhar para fazer o melhor para a criança. Então a gente tem essas questões dos jogos de tabuleiro, que ajuda bastante na atenção da concentração, e essas questões, jogos de carta, né, quando você joga em duplo, quando você joga em trio, enfim, quando você põe a família inteira para jogar ali, você tá ensinando a criança a parar, a pensar, a olhar, a ver as cartas, a ver como que esse tabuleiro é movimentado. Então, tudo isso eu estou sim contribuindo para o desenvolvimento da habilidade da concentração, né? E do foco. Olha, agora é um jogo, nós vamos jogar. A gente não vai cada um pro seu quarto, dormir, ver televisão, não. Nós vamos ter esse momento do jogo, e aí, junto com a criança e fazendo. E é legal sempre perguntar, de quem é a vez agora? Sou eu ou é você? Quem que vai jogar? Tá? Porque aí, a gente também trabalha com a criança essa questão da percepção auditiva, né? Então, porque às vezes a gente começa a fazer as coisas e ela vai tão no automático, e aí os adultos se incluem, né? A gente faz tudo todo dia no automático que a gente não percebe muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então é uma concentração meio que mecânica. Então eu saio, eu ligo o carro, eu vou pro trabalho, eu deixo o carro lá, eu entro, faço minhas coisas, vou embora. Então é tudo, claro, para eu dirigir eu preciso estar concentrado, eu preciso estar atento, né? Senão eu posso causar um acidente. Então, mas é uma concentração que acaba sendo meio que mecânica, né? Então isso também não ajuda muito. Então a gente tem que fazer sempre, ou faz um caminho diferente, para num lugar antes, ou sempre para o carro nesse lugar, para o carro em outro lugar, pra gente ir tendo que lembrar, né? Igual quando a gente vai em shopping e a gente para, ainda mais os shoppings aqui, né? Os estacionamentos aqui do Japão são todos iguais, as saídas são todas iguais. Então você sai e fala, gente, onde eu deixei o carro? Né? Olha aí a habilidade de concentração que precisa ser trabalhada. Então, eu preciso saber o andar que eu parei, a porta que eu saí, o que tinha lá, perto dessa porta, né, da saída do estacionamento. Ah, tinha uma loja de roupa, não, tinha um banco, não, tinha uma loja de calçado. Então, esse movimento, né, de lembrar o que tinha para eu conseguir sair da loja, do shopping para ir para o estacionamento, é todo um trabalho de memória também que eu preciso fazer, de reconhecimento do local, e eu preciso me concentrar. Então, assim, eu vou sair do carro, eu vou entrar. Se eu sei que eu tenho essa dificuldade grave de lembrar das coisas, eu preciso trazer a habilidade da concentração, falar, peraí, nós estamos saindo pela saída AF, por exemplo, do primeiro andar. Então eu tenho que parar e me concentrar, porque se eu vou no automático na hora que eu sair do elevador, eu já não sei aonde eu estava, né? Então, como essas habilidades precisam ser desenvolvidas e elas são de suma importância até pra gente conseguir voltar pra casa. Boa noite, Carlos Kasumi. Boa noite, gente. Então, a gente traz uns relatos, são exemplos simples do nosso dia a dia, mas que fazem toda a diferença, né? E aí, quando às vezes a gente chega na questão da adolescência com sérios problemas de atenção, de concentração e de foco, aí a gente tem que entrar mesmo com um trabalho bem mais elaborado, tem que trazer rotina para essa criança, para esse adolescente, tem que trazer listas de afazeres, o que vai fazer, que horas que vai fazer, e aí os pais têm que ficar ligando, ou então tem que ficar mandando mensagem para que o adolescente cumpra aquilo que tem que ser feito. Então, sabe, aquela questão que muitas mães comentam, nossa, eu fico cansada de tudo que eu tenho que falar, tudo tem que falar, tudo tem que falar, tudo tem que falar. Então, quanto mais eu trago para a criança essa questão da importância e dou elementos, né, faço as coisas para que eles aprendam a parar e a se concentrar e a ter foco, mais fácil é.
tá? Tem a questão do sono também. Criança que não dorme bem, ela tem sim a concentração diminuída, tá? Porque é uma questão fisiológica, ela tá com sono. Então, assim, o corpo dela não tá preparado, né? O corpo dela não tá 100% ali para desenvolver determinada atividade ou para fazer algo que alguém solicitou. Então, a gente tem que levar em consideração também. As 9 horas de sono, 10 horas de sono para os pequenos é muito importante. Para os adolescentes também, porque tem a questão dos hormônios, do desenvolvimento deles da pré e da adolescência. Eles precisam de mais tempo, eles gastam muita energia, eles fazem muita coisa. E aí, às vezes, dorme pouco e aí pronto, né? Tem toda essa questão aí de não estar bem e aí não quer estudar, não quer fazer trabalho de casa, não quer fazer as lições. Então, isso também atrapalha muito na concentração. Então, vamos dormir bem, tá? Açúcar, né? Redução de açúcar, redução de sódio, de conservante, todas essas embalagens, né? Todos, tentar reduzir o máximo possível esse tipo de alimentação das crianças, porque também afeta, deixam as crianças extremamente ansiosas, deixam as crianças agitadas, e quem tá agitado dificilmente se concentra, né? Então, tem toda essa questão da parte alimentícia também, que é bom sempre ficar de olho, sempre evitar, principalmente quando a criança tem prova ou ela vai estudar, né, precisa se concentrar, evitar de repente dar um litro de Yakult para ela, né? Então, vamos dar uma alimentação mais tranquila, uma fruta, um suco natural, né, sem adição de açúcar, para ela poder ter esse momento de estudo, de concentração melhor, tá? As crianças, por exemplo, que às vezes não se concentram e os pais não sabem o porquê. Às vezes acontece na escola, às vezes não, acontece na escola também bastante, né? Em sala de aula as crianças principalmente chegam às vezes com muita fome, ou então a criança tá com sede, ou questão de calor e frio, né? Eu já vi muitas crianças que não conseguem, nas próprias terapias, né, desenvolver a atividade proposta, porque ou tá com calor demais ou porque tá com frio. E aí a criança não rende, não responde ao que é solicitado por uma questão fisiológica, né? Então, o que o cérebro vai falar? Vai avisar o meu corpo a todo tempo que ele precisa ir no banheiro, ou que ele tá com frio, ou ele tá com calor, que ele precisa se regular. E aí o meu cérebro fica trabalhando nisso, né? Que nem a gente quando tá com vontade de ir no banheiro. Tipo, a pessoa fica falando e você só não pensa em nada, não presta atenção em nada, você tá até olhando pra pessoa. Mas assim, você fala, preciso no banheiro, preciso no banheiro, preciso no banheiro, nada mais importa, né? E aí, se eu não sanar, por quê? Porque o meu cérebro fica trabalhando nisso, fica trabalhando nessa informação, e ele não quer saber de outras coisas. Então, eu preciso primeiro resolver essa questão fisiológica para conseguir ter o meu cérebro dar uma ufa, agora sim, vamos voltar lá para o que tem que ser feito, porque eu tô ouvindo, porque eu tô aprendendo, né? Então, o calor, o frio, às vezes sede, às vezes fome, né? Então, são fatores fisiológicos que também dificultam a concentração e o foco da criança, tá? Então, a gente tem que ver. Igual faz com os nenês, né? Tá trocado, ele mamou, tá limpinho, né? Por que chora? Então, a questão da concentração, a gente tem que pensar assim também, né? O que tem de diferente? A criança tá sentindo alguma coisa, por isso ela não se concentra. Às vezes, até tênis, né? Até um tênis apertado demais. Aqui a gente não tem tanto essa questão, porque as crianças, quando entram nos recintos, elas tiram, né? Mas lá no Brasil, aí no Brasil também a gente tinha muito essa questão da criança, às vezes tá com um tênis demasiadamente amarrado, apertado, e aí por isso que a criança não consegue nem pintar uma folha, né? Aí só que até a gente descobrir, né, que é a questão principalmente dos pequenos que não falam muito, né, ou corretamente. Então, às vezes, uma coisa que incomoda faz com que a nossa concentração se disperse. Tá? É muito difícil você conseguir manter foco mesmo sentindo essas coisas. Por exemplo, o incômodo de um cardaço que foi extremamente amarrado forte, né?
Então a gente tem que ver, e aí quando for para estudar, quando a criança for fazer for fazer lição de casa, ou for estudar para prova, ou o adolescente tiver que fazer uma avaliação muito, né, que vai demandar muito da sua concentração e do seu foco, né, vestir-se com roupa confortável, adequada, ter ido no banheiro antes, ou ter um copo de água próximo, para caso sinta sede, a criança possa beber, o adolescente, até o adulto, né? Então, a gente também, nesse movimento, é importante da gente saber, porque às vezes a gente vai fazer uma determinada atividade e pela nossa correria, não deu tempo da gente ir no banheiro ou de beber uma água e tal, e a gente já chega, de repente, volta pra linha, né? O pessoal da linha de produção. Então, tá lá trabalhando, aí faz o que não consegue fazer ele com qualidade e volta pra linha e aí se perde, né? As peças passam, se perde na caixa, na sequência, então também acaba afetando nós adultos. Tá? Então, como que eu consigo trabalhar, desenvolver essa habilidade na criança, no pré-adolescente, de uma forma com que ele entenda e que ele aprenda? Como eu falei, a contação de história, ela eu diria que é o primeiro momento, né? Porque desde nenezinho a gente já pode ir contando a história, da mãe grávida já pode ir contando a história para a criança, porque ela já vai prestando atenção. Então, desde pequenininho já com leitura de história, eu tenho que parar, tenho que sentar, tenho que ouvir, né? Da leitura de história, a gente tem jogo de Lego, jogo de encaixe, como eu falei, os jogos de tabuleiro e as atividades com cartas, né? De sequência, né? Primeiro sou eu, depois é você. Quem que joga agora, né? O adulto sabe, geralmente vai saber, né? Quem é o próximo a jogar. Mas traz essa fala para a criança. E agora? Quem é? Sou eu ou você? Porque aí você consegue perceber se a criança está atenta ou não. Né? Então são pequenos treinos, pequenas atividades que, se feito em casa, se feito num momento com os pais, ajuda bastante, né? Quando a criança for cobrada, de repente, de uma atividade onde ela tem que ter mais atenção, ela consegue, né? Então é bem bacana nesse sentido, da criança conseguir ter esse retorno, porque ela tá tendo isso com os pais, né? Ela não tá precisando ter esse momento na escola, ou de repente ter esse momento numa terapia, né? E aí, quando é preciso fazer essa intervenção, a criança ela já consegue responder mais prontamente, tá? Então, vai estudar, vai fazer lição, vamos retirar os estímulos que tem, celular, tablet, notebook, televisão, né? Vamos eliminar esses focos de dispersão, porque às vezes a criança às vezes se concentra, ela tá fazendo e aí ela acaba se dispersando para fazer outra coisa, né? Então, para ela voltar naquilo demora um pouco. Geralmente, as crianças têm um tempo de concentração, ele não é muito longo, tá? Mas ele pode ser estimulado. Então, de repente, eu começo com 10, 15 minutos, depois eu vou para 25, depois eu vou para 30, e aí eu vou aumentando gradualmente esse tempo que eu quero que a criança me dê um retorno, tá? Miçanga, né? Outra coisa que o pessoal aqui também a gente tem bastante, inclusive nas lojas de Hakuen, né? O trabalho das miçanguinhas, das crianças terem que passar o fio e construir, que é uma coisa super bacana, que eles super gostam de construir, né, o reloginho, a pulseira, o anel, o colar. Isso desenvolve bastante a questão da concentração das crianças, é bem bacana. As crianças acabam, quando tem esse tipo de atividade de culinária, eles gostam bastante também de ver o alimento, de ver como é que faz, de estar junto, de cortar, claro, com supervisão de adulto. Mas a mãe, de repente, vai fazer um bolo em casa, uma torta, leva a criança pra lá, vamos trabalhar junto com a criança, o que vai no bolo, o que vai na torta, o que eu posso pôr, como vai ficar bom, vai pôr chocolate, não vai pôr chocolate, enfim. Trabalhando com a criança, tô falando pra ela todas essas coisinhas, e aí ele vai aos poucos, prestando atenção nisso, prestando atenção naquilo. De repente o foco dela vai para algum ingrediente, aí você já consegue
enquanto mãe, fala, então a gente pode fazer numa outra vez um bolo, um doce com esse ingrediente, e aí você vai despertando, né, através do foco que a criança trouxe, você vai despertando a concentração, a atenção dela, e você numa outra oportunidade tem mais uma coisa para fazer com a criança. Então é legal também ter essa atenção, né? Em relação a jogos, por exemplo, que a gente trabalha com formas e sequências, tanto sequência de cores quanto de tamanhos de objetos, né? Lá no Brasil a gente brinca muito do elefantinho colorido, né? Eu preciso estar atento, eu preciso estar concentrado na fala, né? Então a pessoa fala elefantinho colorido, e as crianças, que cor? E aí você vai e fala uma cor, e aí a criança tem que sair caçando aquela cor. Então atenção, concentração, foco na brincadeira, né? Isso é muito legal, e as crianças, sim, eles acabam retendo essa informação mais rápido, né? Por ser numa brincadeira, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Pessoal, deixa eu puxar a imagem aqui uma coisa. Tá. No computador aqui. E, por exemplo, outra coisa simples também que dá pra fazer em casa, que é super tranquilo. Quando as crianças foram guardar os brinquedos, brincaram, largaram tudo espalhado pela sala e a gente tem que guardar o brinquedo. Então tá, vamos guardar o brinquedo? Tá, mas vamos guardar pela cor, pelo tamanho, pela forma. Se tiver menino e menina, vai separar o que é de um, o que é do outro, o que é do irmão mais novo, do que é do irmão mais velho, né? Fazer essa separação também. Eu tenho que estar concentrado para não sair pegando o que não é, né? Eu vou guardar o do meu irmão na minha caixa? Não, então esse não é meu, esse é dele. Então também, num simples guardar, né, o katazuke que a gente fala, vai trabalhando sobre a concentração também, né? De não pegar algo que não é meu e colocar na minha caixa, por exemplo. Porque isso ajuda na escola, né? Quando eu tiver que guardar o material, eu não pegar o material do amigo e não guardar nas minhas coisas. Por vezes é falta de atenção, né? A criança não tá concentrada e acaba pegando, colocando no estojo, ou colocando na mochila e acontece. A Elaine tá dizendo que a verdade, né, é que as crianças sabem, né, é que as pessoas não sabem a importância do brincar, né, o ato de brincar, ele é extremamente importante, não existe só o brincar pelo brincar, todo brincar tem um porquê, e todo o brincar, ele tem a ação em si e tem um porquê depois dela. Então sempre a gente aprende alguma coisa, né? E aí essas formas, essas dicas de brincar que eu tô dando pra vocês é mais pra realmente pra despertar a concentração das crianças, né? E aí, de repente, eu posso até usar um foco, como eu falei. De repente, a criança gosta muito do Antaman, gosta muito do Doraemon, e aí ali é um caminho de algo que eu posso fazer para que ela se concentre e para que ela entenda. Então, quanto mais os pais ajudarem nesse processo, né, e proporcionar essas atividades, de novo, melhor é para o desenvolvimento da aprendizagem da criança, né? Então, quando a gente apresenta, de repente, uma caixa de bloco, tem criança que não sabe nem o que é, né, que não conhece o material, que nunca viu, que nunca teve contato. E aí é importante, né, esse tipo de brinquedo, esse tipo, ainda mais aqui, que, nossa, a gente tem várias opções. O Japão tem muita coisa legal, essas lojas de departamento tem muita coisa legal, na própria loja de Hakone tem muita coisa legal que dá pra trabalhar com as crianças, e que às vezes dá pra eles brincarem sozinhos, às vezes tem que fazer com um adulto, mas é importante que ofereça, né? Que isso esteja disposto. O tempo da gente ficar atacando um tablet ou um celular, da gente tentar trazer um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, alguma coisa assim, para que a criança consiga, junto, né, com a família, despertar essa habilidade, né, porque ela, como eu falei, a questão da concentração e do foco, da atenção, são habilidades que são, sim, desenvolvidas e que podem, sim, ser aprimoradas, e elas são aprimoradas durante a nossa vida, adolescência, infância, inclusive os adultos e os idosos, né. Trabalho com idosos, com Alzheimer, é muito parecido com o trabalho que é realizado com as crianças, tá? Eles seguem mais ou menos a mesma linha, só que, claro, as atividades são diferenciadas, mas o propósito de tentar trazer
a atenção da concentração, de parar, olhar e tentar fazer, ela é a mesma, né? Seja numa pintura de quadro, seja num crochê, ou como a gente falou, né, das miçangas, né? Então é trabalhado também com os idosos, né? Para ir resgatando e aprimorando todas essas habilidades que são importantes também, né? Para eles. Então a gente fala da questão, perdão, do desenvolvimento das crianças, mas a concentração e o foco, ela é imprescindível, né? Eu tô trabalhando, eu tô na linha de produção, se eu não estiver atento ao que eu faço, eu posso me machucar seriamente, eu posso perder um braço, eu posso machucar a mão, pode cair uma caixa pesada no meu pé, né? Eu posso perder toda uma produção da linha que tá passando. Perdão, pessoal. Então fica, né, pra gente ver o quão importante é. Oi, Cris, boa noite. Tudo bem? Então tem toda essa questão, né, da importância, da real importância, né? Porque todos sabemos que é necessário, mas às vezes a gente não dá a real importância. Né, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje sobre foco e concentração. Eu quero agradecer de novo o pessoal do Portal Me pela oportunidade e dizer pra vocês que na semana que vem, na outra, a gente tá com uma nova live, ok? Obrigada pela presença e boa noite. Tchau, tchau!